Eu não sei o que Deus te prometeu, mas cuidado para não rir. Porque quando a promessa demora, a gente começa a tratar como impossível aquilo que Deus já falou. Deus não erra, Deus não se atrasa. Em que área Deus tem falado com você e você não tem acreditado? Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional aqui no canal A Bíblia Aplicada. Essa semana nós estamos refletindo sobre ansiedade e o devocional de hoje é para você que está esperando uma resposta, uma mudança, uma promessa e está lutando para não se apressar, não tentar controlar tudo e nem duvidar do que Deus já falou. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 18, versículos 13 a 14. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu e disse: será que de fato darei à luz sendo já velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No tempo determinado voltarei a você por este tempo no ano que vem, e Sara terá um filho. Esse momento acontece quando Abraão já estava velho e Sara também. E não é uma espera pequena. A promessa já tinha sido falada antes. Eles já tinham caminhado com Deus, já tinham visto provisões, já tinham obedecido em muitas etapas. Mas o tempo foi passando e o corpo foi envelhecendo e a lógica humana foi ficando cada vez mais alta. Até que um dia, quando Deus reafirma a promessa, Sara ri. Não é um riso de alegria, é um riso de incredulidade, como quem diz: agora já passou, agora não dá mais, agora é tarde demais. E é aqui que a história se encontra com a nossa vida, porque quantas vezes Deus fala algo ao nosso coração, coloca uma promessa, planta uma direção, e no começo a gente se anima, mas quando o tempo passa e as circunstâncias gritam o contrário, a gente começa a rir por dentro, a gente começa a duvidar, a gente começa a pensar: talvez eu tenha entendido errado, talvez não era para mim, talvez Deus não vai fazer. Só que Deus não pergunta porque não sabe. Ele pergunta para trazer à luz o que está escondido no coração. Por que Sara riu? É como se ele dissesse: eu estou vendo a sua dúvida, eu estou vendo o seu medo, eu estou vendo a sua lógica tentando vencer a minha promessa. E então Deus faz uma pergunta que atravessa os séculos e chega até você hoje. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Porque o nosso problema quase nunca é falta de promessa, é excesso de cálculo. A gente olha para o tempo, olha para os recursos, olha para as portas fechadas e esquece de olhar para quem prometeu. E perceba que Deus não diz apenas eu vou fazer, Ele diz no tempo determinado. Isso é muito importante, porque promessa não é sobre a nossa pressa, é sobre o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é atraso, é preparação. Tem promessas que não chegam quando a gente quer, porque se chegassem cedo demais, a gente não sustentaria. Tem promessas que parecem demoradas, mas estão sendo guardadas para o tempo certo, o tempo determinado. E aqui entra uma aplicação muito prática, porque quando Deus promete, Ele também chama a gente para permanecer, para continuar fiel, para continuar caminhando, para não abandonar a fé no meio do processo. E muitas vezes a nossa parte é simples, mas difícil. Obedecer no invisível, continuar crendo sem sentir, continuar fazendo o certo mesmo quando não há sinal nenhum. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas cuidado para não rir. Cuidado para não transformar em piada aquilo que Deus levou a sério. Cuidado para não tratar como impossível aquilo que Deus já determinou. O céu não se confunde,
Deus não erra, Deus não se atrasa. O que pode estar acontecendo é que você está no meio do caminho, e no meio do caminho a fé é provada. No meio do caminho o coração tenta negociar. No meio do caminho a gente tenta resolver do nosso jeito. Mas quando a gente aprende a confiar, a promessa chega do jeito certo, no tempo certo, e fica claro que foi Deus. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo para que essa palavra alcance mais pessoas. E se for possível, escreva nos comentários abaixo: eu confio no tempo de Deus. Vamos orar. Senhor, fortalece a nossa fé. Perdoa quando o nosso coração duvida, quando a nossa lógica tenta dominar, quando o tempo nos cansa e a esperança enfraquece. Hoje nós escolhemos confiar. Nós entregamos as tuas promessas nas tuas mãos e pedimos: renova a nossa confiança no teu tempo determinado. Ensina-nos a permanecer, a obedecer e a não rir por incredulidade, mas a esperar com fé. Em nome de Jesus. Amém. E se você deseja continuar nessa caminhada, se inscreva no canal para não perder os próximos devocionais aqui em A Bíblia Aplicada e compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, para que essa palavra alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia.